Ela achou que ele era só um barista qualquer, desses que passam o dia mexendo em máquinas de café com cara de quem preferia estar em outro lugar. Nem em 1 milhão de anos, Valentina imaginaria que aquele cara desleixado era o chefe bilionário dela. Muito menos que ele ia acabar se apaixonando por ela, como se tivesse levado um choque. Antes de mergulharmos de cabeça nessa história maluca, deixa aí nos comentários. De onde você está assistindo? Pega um café, se ajeita na cadeira, porque essa aventura é daquelas que te prendem do começo ao fim. Valentina era um desastre ambulante. Não era exagero, era fato. Se existisse um ranking municipal de pessoas desajeitadas, ela teria levado o troféu de ouro 3 anos seguidos, com direito à placa e tudo. Naquela manhã fatídica, já começou torto. O despertador simplesmente resolveu tirar o dia de folga. O ônibus enguiçou no meio da rua com um barulho que parecia um gemido de derrota. E, para coroar, o elevador do prédio da empresa parou no andar errado porque um estagiário novo, provavelmente assustado com o primeiro dia, resolveu apertar todos os botões, como se fosse um videogame. Quando ela finalmente conseguiu sair do elevador, já estava suada, descabelada e com uns bons 15 minutos de atraso. Correu pelos corredores do escritório como se estivesse fugindo de um incêndio, a bolsa escorregando do ombro a cada passo, enquanto agarrava um copo vazio na mão como se fosse uma relíquia sagrada. Café era a última coisa que a separava de um colapso total, e ela não ia desistir tão fácil, não depois de uma manhã daquelas. Chegando no café da empresa, parou ofegante e olhou ao redor. O lugar estava estranhamente vazio. Cadê os baristas de sempre, com seus aventais impecáveis e sorrisos forçados? Foi aí que ela o viu. Um cara alto, de moletom preto, jeans surrado e braços cruzados encostado no balcão. Novato, pensou na hora, sem nem pestanejar. Afinal, quem mais estaria ali naquele horário, com cara de quem não sabia direito onde estava o estoque de grãos? Sem perder tempo, apontou para ele e estalou os dedos. Ei, você! Ele virou devagar, franzindo a testa como se tivesse ouvido mal. Eu? Quem mais, meu filho? Tá sozinho aqui? Ela bufou, cheia de drama, já imaginando o sermão que levaria da chefe por causa do atraso. Olha, eu sei que é seu primeiro dia, mas anda logo com isso. Quero um café duplo, sem açúcar, com muita espuma. Em 20 minutos na minha mesa, entendeu? Vai! Ele piscou claramente atordoado. Abriu a boca para falar, fechou, abriu de novo e só conseguiu soltar um eu. Que? Você ouviu, novato? Rápido! Deu um tapinha no ombro dele como quem diz, se vira, e saiu correndo antes que ele pudesse reagir. O cara ficou parado ali, ainda processando o que tinha acontecido, até que uma risada baixinha escapou dele, ecoando pelo café vazio. A reunião que veio em seguida foi um verdadeiro show de horrores. Valentina entrou na sala tropeçando na borda da porta, o que já fez metade dos presentes levantar uma sobrancelha. Tentou disfarçar o tombo com um passo meio dançante, mas acabou batendo o joelho na quina da mesa com um barulho que parecia um trovão. Ai, caramba! Murmurou esfregando o lugar enquanto se sentava, o rosto vermelho de vergonha. Como se não bastasse, soltou um bocejo alto, daqueles que ecoam, bem na hora que o chefe, Miranda, perguntou sobre as metas mensais. Os olhares de reprovação foram instantâneos, mas o golpe final veio quando Miranda, com aquela voz cortante que ela usava para deixar todo mundo no lugar, pediu o relatório de desempenho. Valentina remexeu na bolsa, procurou nos bolsos, até que o pavor a atingiu como um soco. O pendrive com o relatório estava em casa, esquecido em cima da cômoda ao lado do carregador do celular. Eu esqueci, disse, quase engolindo as palavras. O olhar de Miranda era uma mistura de gelo e fogo. Ela murmurou algo baixinho sobre rever o time, que fez Valentina sentir um arrepio na espinha. Tava ferrada. Ponto final. Depois daquele desastre, só um café poderia salvá-la de afundar de vez no buraco da humilhação. Voltou para o café da empresa com o coração na mão, rezando para que o novato pelo menos tivesse aprendido a ligar a máquina. E lá estava ele, o cara do moletom, segurando um copo na mão como se soubesse o que estava fazendo. Até que enfim algo dá certo hoje, pensou aliviada. Pegou o copo dele sem nem agradecer, deu um gole enorme e cuspiu na mesma hora, fazendo uma careta de nojo. Que droga é essa? Ele piscou, calmo como um monge.
Café preto. Ela encarou o copo como se ele tivesse acabado de confessar um crime. Cadê a espuma que eu pedi? Ele inclinou a cabeça, quase curioso. Não sabia que espuma era questão de vida ou morte. Agora virou engraçadinho, novato. Escuta aqui. Se quer ficar nesse emprego, aprende o básico. Café duplo, sem açúcar, muita espuma. Repete para eu ver. Muita espuma, ele disse, segurando um sorrisinho que fez ela querer jogar o copo na cabeça dele. Ótimo. Agora faz direito antes que eu chame o gerente e te coloque na rua. O café inteiro ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Os poucos funcionários que estavam ali trocaram olhares nervosos. Um cara na mesa ao lado até pegou o celular para filmar, sentindo que algo grande estava para acontecer. Foi então que a voz de Miranda cortou o ar como uma faca. Valentina! Ela virou devagar, o coração afundando no peito. Miranda estava pálida, olhando para o cara do moletom como se ele fosse um fantasma. Você acabou de mandar no Enzo Salvatore. Valentina piscou confusa. Quem? O CEO. Nosso CEO. Ela girou para ele de novo. E lá estava aquele sorriso debochado, agora com um brilho nos olhos. Você é o CEO. Exato. Um silêncio pesado caiu sobre o lugar. O segurança no canto começou a sussurrar uma reza baixinho, como se pedisse proteção divina. O sangue sumiu do rosto de Valentina. Ela sentiu as pernas bambas. Forçou um sorriso torto, quase implorando. Sem ressentimentos, né? Enzo inclinou a cabeça, ainda se divertindo. Depende. Ainda quer que eu corra antes de chamar o gerente? O cérebro dela gritou, corre, sua louca. Ela tentou fugir da situação. E, claro, trombou numa mesa, derrubando a bolsa, o copo de café e o muffin de um pobre coitado que só estava tentando almoçar. 3 segundos de silêncio mortal até que Enzo caiu na gargalhada. Uma risada alta, sincera, que encheu o ambiente. Isso vai ser divertido, ele disse olhando para ela, enquanto ela tentava juntar os cacos da bolsa no chão. Naquele momento, Valentina teve certeza. A vida dela estava oficialmente virada de cabeça para baixo. A próxima reunião foi uma tortura. Valentina escolheu o assento mais afastado possível de Enzo, encolhida na cadeira como se pudesse se transformar em ar. Tinha tratado o CEO da empresa, o cara que assinava os cheques de todo mundo ali, como um boy de café qualquer. Mandado ele correr, ameaçado chamar o gerente. Agora, enquanto esperava o inevitável, só conseguia imaginar o pior. O aviso prévio na mesa dela, a mudança para uma cidadezinha onde ninguém a conhecesse, ou quem sabe um buraco bem fundo para se enfiar e nunca mais sair. Enzo entrou na sala, e o clima mudou na hora. O moletom tinha dado lugar a um terno impecável, escuro, que parecia gritar poder. Ele exalava autoridade, mas tinha aquele toque de travessura no olhar que deixava todo mundo na dúvida se ele ia dar uma ordem ou contar uma piada. Ela fixou os olhos na caneta sobre a mesa, como se fosse a coisa mais interessante do universo, rezando para passar despercebida. Bom dia a todos, ele disse, a voz firme e tranquila, reverberando pela sala. Os executivos assentiram, tensos, alguns até ajeitando a gravata como se quisessem impressionar. Antes de começarmos, só uma observação rápida. O coração de Valentina parou de bater por um segundo. É agora. Ele vai me expor na frente de todo mundo. Já consegui ouvir na cabeça. Conheçam Valentina, a idiota que achou que eu era barista e mandou eu fazer café com espuma. Mas, para surpresa dela, ele continuou. Tive uma manhã interessante hoje. Um lembrete para todos nós sobre humildade e paciência no trabalho. Olhou para ela com um sorrisinho discreto, quase imperceptível, que fez o estômago dela dar um nó. Ela soltou o ar que estava prendendo. Alto demais, claro. Todas as cabeças na sala viraram para ela como se fossem robôs sincronizados. Em pânico total, deixou a caneta escorregar da mão, abaixou para pegar e bateu a cabeça na quina da mesa com um barulho que ecoou. Silêncio absoluto. O cara do marketing engoliu em seco, tentando não rir. O estagiário do outro lado da sala murmurou um "ai não", quase inaudível. Então Enzo riu, uma risada forte, genuína, que quebrou a tensão como se fosse um raio de sol numa tempestade. Senhorita Valentina, quer dividir algo com a gente? Perguntou limpando a garganta, mas ainda com o canto da boca curvado. Ela quis evaporar, virar poeira e sumir pelo ar-condicionado.
Só refletindo sobre humildade no trabalho, sabe? Gaguejou, sentindo o rosto pegar fogo. Os executivos a encararam como se ela tivesse acabado de anunciar que viu um alien no estacionamento. Enzo segurou o riso com esforço. Dedicação admirável, senhorita Valentina. A reunião seguiu, mas ela mal ouviu o resto, perdida na própria vergonha. Quando finalmente acabou, ela correu para a porta, 5 passos e... Senhorita Valentina. A voz dele a paralisou no lugar. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e virou devagar. Lá estava ele, mãos nos bolsos, com aquele ar divertido que já estava começando a irritar ela. Vamos conversar. Sobre o quê? Meus pedidos de café? Retrucou, tentando soar firme, mas a voz saiu trêmula. Ele sorriu, um sorriso que era metade charme, metade provocação. Sobre seu novo cargo. Novo? Cargo? Ela sentiu o chão tremer de leve. Você é minha assistente pessoal agora. 1 semana. O queixo dela caiu, e ela ficou olhando para ele como se ele tivesse falado em outra língua. Pensa como uma chance de aprendizado mútuo. O que eu posso ensinar para um bilionário? Quase gritou exasperada. Derrubar café, quem sabe? Ele respondeu, o brilho nos olhos mostrando que estava adorando cada segundo daquilo. Ela engasgou sem palavras. Ele já tinha avisado Miranda. As tarefas dela tinham sido redistribuídas sem ela nem ter chance de discutir. Não tinha escapatória. Vem comigo, ele disse, já andando na frente como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não se atrasa no seu primeiro dia. Valentina cerrou os punhos, sentindo a raiva misturada com um pavor crescente, e seguiu atrás dele. Era guerra declarada, e ela não sabia se ia sobreviver. O primeiro dia como assistente pessoal de Enzo foi um pesadelo em câmera lenta. Ela ainda não tinha decidido o que era pior. Ter confundido ele com um barista qualquer, agora ter que trabalhar diretamente para ele, ou o fato de que ele parecia se divertir horrores com cada erro dela. Ele cruzava o escritório como se fosse o dono do mundo, porque, bem, ele era mesmo, enquanto ela seguia atrás como uma ajudante atrapalhada, agarrada a um bloco de notas, tentando fingir que sabia o que estava fazendo. Os colegas dela no escritório não ajudavam. Uns lançavam olhares curiosos, outros cochichavam atrás das divisórias, e ela podia jurar que ouviu alguém dizer, ela tá ferrada, enquanto passava. Primeira tarefa do dia, ele anunciou parando na frente da sala dele com um brilho perigoso nos olhos. Anota tudo que eu falar. Ótimo, eu sou boa nisso, respondeu ela, aliviada por ser algo simples. Ele riu, um som que fez ela desconfiar na hora. Quero que você liste as prioridades para os próximos 3 meses, separadas por setor, com análise de impacto e previsão de crescimento detalhada. A caneta dela travou no ar, e ela piscou para ele como se ele tivesse pedido para resolver a teoria da relatividade. Desculpa, você disse o quê? Eu falo rápido, não pegou? Ele retrucou, cruzando os braços com um sorrisinho. Ela virou o bloco com força, rabiscou sobrevivência em letras garrafais e ergueu o queixo com um sorriso forçado. Análise estratégica. Ele deu um passo para frente, olhou o papel e soltou um interessante que parecia mais uma provocação do que um elogio. O verdadeiro caos veio na sala de reunião mais tarde. A tarefa parecia simples, trazer os documentos certos para a apresentação dele. Ela tinha conferido tudo umas 1000 vezes antes de entrar, organizando as pastas com um cuidado que ela nem sabia que tinha. Mas quando Enzo começou a falar e pegou a primeira folha da pilha, franziu a testa e olhou para ela. Valentina, isso aqui é um panfleto de pizza. Quê? Ela quase caiu da cadeira. Ele virou o papel para ela. Pizza do Luigi, 2 por 1. O silêncio na sala pesou como uma bigorna. O cara do marketing disfarçou uma risada com um pigarro, enquanto os outros executivos trocavam olhares desconfortáveis. Enzo sorriu, calmo demais. Pepperoni não tá na nossa estratégia de crescimento até onde eu sei. Ela se atrapalhou toda tentando explicar, as mãos tremendo enquanto remexia nas pastas. Não sei como isso veio parar aí, eu juro. Papéis voaram no processo, caindo no chão como confete, até que ela finalmente achou os documentos certos e entregou para ele com o rosto pegando fogo. Ele pegou, deu uma olhada rápida e seguiu a apresentação como se nada tivesse acontecido. Ela afundou na cadeira, desejando que o chão abrisse e a engolisse. O estagiário do lado sussurrou, mussarela ou 4 queijos?
achando graça. Ela jogou uma caneta na direção dele, acertando a mesa com um toque. Cala a boca, sibilou baixo o suficiente para ninguém mais ouvir. Depois da reunião veio a chance de redenção. Enzo pediu um café bem feito. Ela viu aquilo como uma oportunidade de ouro para mostrar que não era um caso perdido. Correu para o canto do café da empresa, analisou tudo com atenção de cientista. Os grãos, a temperatura da água, a proporção exata de espuma. Preparou o copo com uma precisão que até ela mesma ficou impressionada e entregou para ele na mesa com um sorriso orgulhoso. Café perfeito, Sr. Salvatore, com espuma como o senhor merece. Ele pegou o copo, deu um gole e fez uma careta leve. Interessante. Melhor da vida, né? Ela perguntou, cheia de esperança. Chá. Quê? Chá verde, para ser exato. Ela tinha pegado o pó errado na correria. O mundo desabou sobre ela de novo. Sou a pior assistente do planeta, murmurou, querendo chorar. Ele sorriu, tranquilo. Eu gosto de chá. Se eu trouxer suco de limão, você vai gostar também? Retrucou ela, sarcástica. Se tiver espuma, quem sabe? Ele respondeu, piscando para ela. Ela fuzilou ele com o olhar, mas não conseguiu evitar um risinho interno. Ele era insuportável. E ela estava começando a perceber que talvez gostasse disso. O dia só piorou. Enquanto organizava uns papéis na mesa dele, tentando ao menos manter um pingo de dignidade, o cotovelo dela esbarrou num porta-retrato de vidro. O negócio caiu em câmera lenta, e ela se jogou para tentar segurar. Só que, no processo, derrubou um vaso de planta, uma caneca cheia de canetas e o troféu brilhante de CEO do ano que estava ali do lado. Tudo desabou no chão com um estrondo que parecia uma banda de rock desafinada. Ela conseguiu salvar o porta-retrato no último segundo, mas o vaso se espatifou em 1000 pedaços, a terra da planta se espalhou pelo carpete e o troféu rolou até parar aos pés dele. Silêncio tenso. Ela levantou os olhos devagar, esperando uma explosão de raiva, mas Enzo estava lá segurando o riso com as mãos nos bolsos. Eu posso explicar? Pode mandar, ele disse, claramente se divertindo. Foi um teste de paciência? Você passou com louvor, inventou ela, tentando soar convincente. Ele cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha. Você me testa a cada minuto, sabia? Ela deu um riso nervoso, quase histérico. Sem querer, juro. Ele suspirou, balançando a cabeça. Essa vai ser a semana mais louca da minha vida. Ela concordou mentalmente. O universo parecia decidido a provar que ela não tinha controle de nada. E então, como se não bastasse, ele jogou a bomba. Hoje tem evento da empresa. Você vem comigo. Ela parou no meio da tentativa de sair de fininho pela porta. Eu? Por quê, pelo amor de Deus? Você é minha assistente agora. Mas eu comecei hoje, protestou quase gritando. Ele deu de ombros com aquele ar de quem estava adorando a reação dela. Quero ver até onde você consegue me surpreender. Ela ficou sem resposta, só encarando ele por uns segundos, antes de sair murmurando um "tá bom", derrotado. Em casa, passou meia hora revirando o armário em busca de algo decente para vestir. Achou um vestido azul até o joelho que tinha usado no casamento da prima 2 anos atrás. Não era chique, mas ia ter que servir. Quando chegou no evento, viu o tamanho do erro na hora. O lugar era um palácio, com lustres brilhando como estrelas, tapete vermelho esticado no chão e mulheres desfilando vestidos longos que pareciam saídos de uma revista de moda. Ela estava lá com um vestido simples e um par de tênis brancos surrados, sentindo-se como um peixe fora d'água. Antes que pudesse se esconder atrás de uma planta, Enzo apareceu do nada ao lado dela. Gostei do calçado, disse com um tom que misturava ironia e admiração. Sou um desastre completo, ela respondeu, cobrindo o rosto com as mãos. Não, você é entretenimento puro. A música clássica começou a tocar, suave e elegante, enchendo o salão. Dança? Ele perguntou, estendendo a mão. Ela engasgou com o ar. Eu tropecei na minha própria sombra hoje de manhã. Perfeito. Então não tem nada a perder. Antes que ela pudesse dizer não, ele a puxou para o meio do salão. Ela pisou no pé dele logo no primeiro passo. Desculpa. 2 segundos depois pisou no outro. Meu Deus, você tá me matando? Os convidados ao redor começaram a rir baixinho e alguém cochichou. É dança ou combate? Ela bufou, exasperada. Vamos sair daqui antes que eu te quebre de verdade. Ele riu alto.
guiando ela para fora do salão com uma calma que só deixava ela mais nervosa. 5 minutos depois, o inevitável aconteceu. Enquanto tentava atravessar o salão para pegar um copo d'água e se acalmar, esbarrou num garçom que carregava uma bandeja cheia de taças de champanhe. As taças voaram pelo ar como numa cena de filme em câmera lenta e ela tentou agarrar uma para evitar o pior. Só que acabou derrubando todas no chão com um estrondo de vidro quebrado que fez o salão inteiro parar. Silêncio mortal por uns 10 segundos, até que alguém gritou: "Taças quebradas de novo! Terceira vez esse ano!" Os convidados riram e aplaudiram, como se ela fosse parte do show. Enzo, do outro lado, sorriu como se tivesse ganhado na loteria. "Você transformou uma noite chata numa história para contar." "Vou sair daqui algemada, não vou?" perguntou ela, ainda atordoada. "Se for, pelo menos vai ser por uma boa causa." Mais tarde, no brinde oficial, ela pegou uma taça nova, tomou um gole rápido para se acalmar e engasgou na frente de todo mundo, tossindo como se tivesse engolido um inseto. Enzo balançou a cabeça, rindo baixo. "Não tem salvação para você." "Problema seu agora," ela retrucou, limpando a boca com o guardanapo e tentando fingir que estava tudo bem. Ele sorriu, um sorriso que parecia dizer que ele estava gostando demais daquilo tudo. Na manhã seguinte, Valentina entrou no escritório com um plano: andar rápido, manter a cabeça baixa e, se possível, virar uma planta decorativa para ninguém notar ela. Não deu certo. "Bom dia, quebra-taças!" exclamou Enzo, encostado na porta da sala dele, segurando um copo de café e com um ar de quem tinha dormido rindo da noite anterior. "Bom dia, bilionário que curte meu sofrimento", respondeu ela, parando no meio do corredor com um suspiro derrotado. "Dormiu bem?" "Ótimo, sabendo que virei a piada da empresa." "Exagero, já vi coisa pior. Um executivo ficou preso num armário por 3 horas numa negociação." "Você salvou ele?" "Passei uma garrafa d'água por baixo da porta." "Você é um monstro." Ele gargalhou e ela não conseguiu segurar um meio sorriso. No almoço veio o próximo teste. Um investidor japonês, Sr. Teada, sentou com eles numa mesa chique. Ela sorriu para ele, mesmo sem entender uma palavra do que ele disse em japonês. "Sim, claro", respondeu fingindo confiança. Enzo riu do lado. "Você entendeu ele?" "Nem uma vírgula." Ele caiu na gargalhada, quase derrubando o copo. Mais tarde, enquanto cortava um pedaço de salmão, a faca escorregou da mão dela e voou. Caiu bem no prato de Teada, que ficou olhando para aquilo como se fosse um ataque ninja. Ele riu alto, e Enzo traduziu. "Ele disse que nunca viu uma negociação começar assim." Ela respirou aliviada. Pelo menos ninguém morreu. Aí tomou um gole de suco e engasgou de novo, tossindo alto o suficiente para metade do restaurante virar para olhar. Teada, ainda rindo, ofereceu chá. "Se for como o que eu fiz ontem, prefiro ficar tossindo." Ela fuzilou Enzo com o olhar. Ele riu tanto que quase engasgou também. O dia terminou com um susto maior ainda. Enquanto saíam do restaurante, flashes explodiram na rua. "Minha ex-noiva, Charlotte." Enzo suspirou, esfregando a testa. "Eles querem fofoca para vender jornal." "Ex-noiva?" Valentina quase gritou, virando para ele com os olhos arregalados. "É uma história longa e chata. E como a gente escapa disso? Finge que somos um casal." "Quê? Se acharem que eu tô com alguém, vão esquecer ela." Antes que ela pudesse protestar, ele pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Os flashes pipocaram como fogos de artifício. Ela tropeçou no meio da calçada, claro, e ele a segurou firme pela cintura, o que só fez os fotógrafos pirarem mais ainda. "Você é impossível", ele sussurrou no ouvido dela, com um tom que misturava graça e exasperação. "Foi o calor do momento", ela retrucou, sentindo o rosto queimar. Quando finalmente entraram no prédio, ela pulou para longe dele como se ele fosse um ímã invertido. "Você tá louco? Funcionou, não funcionou? Tá, mas agora eu sou sua namorada. Melhor que ficar falando da minha ex." Ela gemeu, passando as mãos no rosto. "Por quanto tempo eu tenho que fingir isso?" "Umas semanas, talvez um mês. Te pago um bônus por isso." Ela mordeu o lábio, pesando o caos contra o dinheiro extra. "Tá bom, mas se me prenderem por fraude emocional, você paga a fiança." "Fechado", ele respondeu, com um sorriso de quem já estava planejando o próximo passo. No dia seguinte, o escritório virou um circo. Charlotte invadiu o lugar como uma tempestade.
Óculos escuros enormes, salto alto ecoando no chão, uma aura de fúria que fez todo mundo se encolher. Você é a das fotos, sibilou ela apontando para Valentina, que tentou se esconder atrás de uma pilha de pastas. Bem, sou eu, respondeu sem graça. Enzo apareceu na hora. Charlotte, essa é minha namorada. Charlotte tirou os óculos devagar, os olhos verdes cortando como facas. Você trocou uma noiva sofisticada por isso? Valentina sentiu o sangue subir. Calma aí, Barbie do mal. Não exagera. Charlotte fuzilou ela com o olhar, mas antes que a coisa virasse briga, Enzo deu um passo à frente e, sem aviso, segurou o rosto de Valentina e a beijou. Um beijo público, ousado, bem na frente de todo mundo. Ela congelou, o cérebro em curto-circuito, enquanto ouvia os sussurros dos colegas ao redor, e via Charlotte ficar vermelha de raiva pelo canto do olho. Quando ele se afastou, sorriu como se nada tivesse acontecido. Ela reagiu uns segundos depois, batendo no braço dele. Você me beijou na frente de todo mundo. E você arrasou na atuação, ele respondeu tranquilo. Charlotte bufou. Isso não acabou. E saiu pisando duro, os saltos fazendo barulho no chão. O plano estava oficialmente em andamento, e Valentina não sabia se ria ou chorava. Valentina ainda estava em choque quando chegou em casa naquela noite. Um bilionário tinha beijado ela. Ela, uma mulher comum, sem conta milionária, sem closet de grife, sem motorista particular, só para despistar a ex-noiva dele. Sentiu um turbilhão, pânico por estar no meio daquela confusão, vergonha por ter virado alvo dos olhares no escritório, raiva dele por jogar ela naquele circo e uma irritação gigante que só perdia pro dia que um pombo roubou o pão dela no parque. Você vai pagar por isso, repetiu para si mesma, andando de um lado para o outro na sala minúscula do apartamento. Imaginou ele no escritório chique dele, girando na cadeira de couro, rindo da cara dela. No dia seguinte, ele confirmou a teoria. Estava lá relaxado na cadeira, girando devagar enquanto olhava as unhas como se o mundo fosse dele. Você vai pagar mesmo, ela disse, entrando na sala dele sem bater. Ele ergueu as mãos, rindo. Tô pagando. Quer um bônus por humilhação pública? Ela abriu a boca para responder, mas hesitou. Quanto valia ser usada como distração para ex-noiva problemática? Antes que ela pudesse botar um preço naquilo, o celular dele tocou. Ele atendeu, ouviu por uns segundos e suspirou. Charlotte quer jantar com a gente. Eu tô fora, ela gritou, já dando meia volta para a porta. Jantar grátis e um bônus maior se você for, ele ofereceu, com um tom de quem sabia que ia convencer ela. Ela parou, virou devagar e suspirou derrotada. Isso tá ficando caro para você, Salvatore. E vale cada centavo, ele retrucou, com um sorriso que ela queria odiar, mas não conseguia. O dia passou num borrão de nervosismo. O jantar estava marcado para as 8 da noite, e não era só com Charlotte. O namorado novo dela, Gustavo, também ia estar lá, o que tornava tudo 10 vezes pior. Valentina passou a tarde inteira se perguntando como ia fingir ser a namorada perfeita na frente de uma ex-vingativa e de um cara que parecia saído de um comercial de perfume. Depois do expediente, Enzo a levou para uma boutique de luxo no centro da cidade. Por que a gente está aqui? Perguntou ela desconfiada, olhando para as vitrines cheias de vestidos que custavam mais que o aluguel dela. Porque se você aparecer de tênis de novo, Charlotte vai sacar na hora que é tudo mentira. Ele respondeu, já entrando na loja. Qual o problema com meus tênis? Ela retrucou, cruzando os braços. Nada. Mas Charlotte é tipo um radar de moda. Se vamos enganar ela, tem que ser bem feito. E eu vou gastar uma fortuna num vestido só para isso? Não. Eu pago. O quê? Ela arregalou os olhos, mas ele já estava chamando a vendedora. Em minutos, ela estava num vestido vermelho longo, com salto alto que fazia os pés dela gritarem em silêncio. Enzo olhou ela de cima a baixo e assentiu. Agora sim. Eu mal consigo respirar direito, ela reclamou, ajustando o vestido. Perfeito. Charlotte vai acreditar. Você não tem coração mesmo, ela murmurou, mas seguiu ele mesmo assim. Às 8 em ponto, chegaram no restaurante. Um lugar chique, com luzes suaves e garçons que pareciam modelos. Charlotte já estava lá, sentada com Gustavo, que tinha cara de quem saiu de uma escultura renascentista. Valentina sentiu a pressão pesar nos ombros. Sentaram,
pegaram os cardápios e um silêncio desconfortável tomou conta da mesa. Charlotte olhou ela de cima a baixo e deu um sorrisinho. Vermelho te cai bem. Valeu, você tá legal também, respondeu Valentina, tentando ser educada. Eu sei, Charlotte retrucou, com uma arrogância que fez Valentina segurar um revirar de olhos. Aí Charlotte virou para Enzo. Então, há quanto tempo vocês estão juntos? Ele pegou a mão de Valentina por baixo da mesa e sorriu. Umas semanas, mas parece para sempre, né, querida? Ela sentiu um frio na barriga, mas entrou no jogo. O Enzo é incrível. Charlotte deu um sorriso que não convenceu ninguém e Gustavo tomou um gole de vinho, observando tudo como se fosse um juiz silencioso. Então você trabalha na empresa dele? Perguntou ele com uma voz grave. Sim, sou a assistente dele, respondeu ela tentando soar natural. Charlotte ergueu uma sobrancelha. Interessante, foi assim que começou? A gente foi se aproximando com o tempo, disse Valentina, sentindo o suor escorrer nas costas. O jantar seguiu com perguntas afiadas de Charlotte, respostas improvisadas de Valentina e Gustavo, analisando cada palavra. Quando o garçom voltou para pegar os pedidos, ela, nervosa, apontou para o cardápio sem nem olhar direito. Quero esse escargot aí. Charlotte sorriu satisfeita. Nossa, nunca imaginei que você gostasse de escargot. Foi aí que Valentina percebeu o erro. Tinha pedido caracóis. O estômago dela revirou na hora. Olhou para Enzo em pânico e ele, rápido como sempre, interferiu. Na verdade, ela é mais fã de frutos do mar. Garçom, troca por um salmão grelhado, por favor. Ela respirou aliviada, mas Charlotte alfinetou, sempre salvando ela, hein, Enzo? Ele só sorriu calmo. O jantar terminou sem mais desastres, e na volta, no carro, Valentina cruzou os braços e olhou para ele. Se isso acontecer de novo, eu quero aumento. Já estava esperando essa. Ele respondeu com um sorriso que ela já conhecia bem demais. Na manhã seguinte, Valentina acordou com uma notificação no celular que fez o coração dela parar. Valenzo estava bombando nas redes sociais. Fotos do jantar com Charlotte tinham vazado. Alguém no restaurante deve ter tirado escondido. E agora o nome dela estava em tudo que era canto. Casal do ano, a nova namorada do bilionário, romance inesperado. As manchetes pulavam na tela, enquanto ela rolava o feed com os olhos arregalados. Isso é um pesadelo real, murmurou, jogando o celular no sofá e correndo para a cozinha. Pegou um pote gigante de Nutella e uma colher, o remédio dela para qualquer crise, e começou a comer direto, andando de um lado para o outro no apartamento minúsculo. O plano era ignorar tudo e fingir que o universo ia resolver sozinho, mas aí o celular tocou. Ela atendeu sem nem olhar, já irritada. Se for mais um desastre, me deixa em paz. Bom dia para você também, Valentina, disse a voz de Enzo do outro lado, calma e confiante como sempre. Ela fechou os olhos e suspirou. É cedo demais para o seu tom de chefe metido. Relaxa, não é desastre nenhum. Você tem certeza? Porque da última vez que você disse isso, eu acabei num jantar com a Barbie do mal e o modelo de Prada dela. Ele riu alto do outro lado da linha. Dessa vez é só negócios, nada de ex-noivas. Ah, graças a Deus, mas... Perguntou ela já sentindo o porém no ar. Tem um porém sim. Viagem de negócios amanhã. 3 dias. Ilha particular. Ela congelou a colher de Nutella parada no meio do caminho para a boca. O quê? É uma conferência de investidores importante. Preciso que você vá comigo. Por que eu, Enzo? Por que não leva o William ou alguém que não derruba tudo que toca? Porque eu preciso da minha namorada lá, ele respondeu, e ela quase engasgou com o ar. Você tá levando essa mentira a sério demais. A gente tá no controle, Valentina. Vai ser divertido. Ela gemeu alto, jogando a cabeça para trás. Você diz isso como se fosse fácil, mas eu sou a pessoa que derruba champanhe e quase mata investidores com faca. Exatamente. Garantia de entretenimento. Ela murmurou algo que nem ela mesma entendeu. Uma mistura de palavrão e súplica. Eu tenho que ir mesmo? O contrato diz que sim. Eu te odeio. Te vejo amanhã às 7, ele disse, e desligou antes que ela pudesse xingar ele de novo. Valentina encarou o teto por uns bons 5 minutos, a colher ainda na mão, tentando processar como a vida dela tinha virado aquele caos. Isso não vai acabar bem,
pensou, já sentindo o peso do que vinha pela frente. Na manhã seguinte, acordou com o despertador berrando e uma sensação de pavor que não explicava. Mal tinha fechado a mala quando um carro preto parou na frente do prédio dela. O motorista abriu a porta e lá estava Enzo, impecável como sempre, com aquele sorriso irritantemente calmo. Pronta para o seu debut internacional, ela jogou a mala no banco e se jogou ao lado dele com um suspiro. Eu não sou famosa, Enzo. Sou só a idiota que topou essa loucura. O mundo discorda. Já viu as manchetes? Vi, e se você rir disso, eu juro que coloco supercola na sua cadeira. Ele deu um risinho baixo, mas ficou quieto olhando pela janela enquanto o carro seguia para o aeroporto. O jatinho particular dele era outra coisa, do tamanho do apartamento dela, com poltronas de couro que reclinavam até virar cama, um frigobar cheio de coisas que ela nem sabia pronunciar e até um chefe particular que perguntou se ela queria um omelete. Então é assim que funciona ser rico? Perguntou ela, tentando não parecer impressionada demais. Você acostuma rápido, ele respondeu sentando do outro lado com um jornal na mão. Eu entrei aqui e o piloto já sabia meu nome antes de eu abrir a boca. Falei para eles que você é do meu time. Isso é mais assustador que reconfortante. Depois de algumas horas de voo, pousaram na ilha particular onde ia rolar a conferência. Valentina não queria admitir, mas o lugar era um sonho. Areia branca que parecia açúcar, água cristalina que refletia o céu azul e um hotel que mais parecia um castelo tropical. Assim que entraram no saguão, Enzo pegou o celular para checar uma mensagem e fez uma cara estranha. Tem um probleminha. Ela fechou os olhos já prevendo o pior. Por favor, não. O hotel só tem suítes disponíveis agora. O que isso quer dizer? Ele coçou a nuca, meio sem graça. A gente vai dividir o quarto. Ela congelou, o cérebro travando. Eu vou dormir no mesmo quarto que você? Parece que sim. Enzo, eu preciso de 1 minuto. Ela foi para o canto do saguão, respirou fundo umas 10 vezes e voltou com os braços cruzados. Tá, mas eu quero minha própria cama. Claro, sou um cavalheiro. Isso é discutível, ela retrucou, mas seguiu ele para o elevador mesmo assim. Quando abriram a porta da suíte, o queixo dela caiu. O lugar era maior que a casa dos pais dela, com uma banheira de mármore no banheiro, uma varanda com vista para o mar e uma cama king size que parecia saída de um comercial de hotel 5 estrelas. Ela suspirou aliviada ao ver um sofá grande no canto. Ótimo, eu fico no sofá. Enzo ergueu uma sobrancelha. A cama é enorme. Nem pensar. Não vou dividir cama com você. Tô só dizendo que seria mais confortável. Ela pegou um travesseiro do sofá e jogou na direção dele, acertando o peito dele com um pof. Você é sem vergonha, sabia? Ele riu, erguendo as mãos em rendição. Tá bom, você venceu. O evento começou naquela noite com um jantar de gala na beira da praia. Valentina estava mais nervosa que nunca. Já tinha sobrevivido a um jantar com Charlotte, mas agora precisava fingir ser a namorada perfeita de Enzo na frente de investidores do mundo inteiro. Pegou uma taça de champanhe da bandeja de um garçom e tomou um gole rápido para acalmar os nervos. Enzo percebeu e sorriu do lado. Bebendo para esquecer? Bebendo para me preparar, ela corrigiu, segurando a taça com mais força. Ele riu e pegou a mão dela, entrelaçando os dedos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não precisa ficar tão nervosa. É só sorrir e fingir que está fascinada por mim. Ela ergueu uma sobrancelha. Essa é a tarefa mais difícil que eu já tive. Ele deu um sorrisinho. Aposto que é mais divertido que preencher planilhas. Não posso discutir isso, ela admitiu, deixando ele guiar ela pelo salão cheio de gente chique. A noite estava indo bem. Nenhum desastre maior, pelo menos até Enzo sugerir uma dança. De novo não, ela reclamou, lembrando do fiasco do evento anterior. Ele colocou as mãos na cintura dela e a puxou para o meio da pista com uma confiança que não dava espaço para recusa. Dessa vez eu guio, só relaxa. Ela tentou seguir o conselho, respirando fundo para acalmar os nervos, e para surpresa dela não pisou no pé dele dessa vez. Eles deslizaram pela pista, cercados de casais elegantes em trajes caros, e por um momento ela esqueceu que tudo aquilo era só fingimento. A música clássica envolvia o ar como uma brisa quente, e as luzes suaves da praia refletiam no rosto dele, destacando aquele brilho nos olhos que ela estava começando a conhecer bem demais.
O coração dela bateu mais rápido quando ele chegou o rosto mais perto, o hálito dele quente contra a orelha. Tá começando a parecer real, hein? Sussurrou, a voz baixa e carregada de algo que ela não sabia definir. Provocação, talvez, mas com um fundo de verdade que fez o estômago dela dar um nó. Ela segurou o ar por um segundo, sentindo o calor subir para o rosto, depois riu para disfarçar o nervoso. O quê? Nada. Só dizendo que tudo isso parece surreal. Ele deu um sorriso leve, quase melancólico, mas não insistiu. E eles continuaram dançando até a música acabar, os passos dele firmes guiando os dela com uma facilidade que ela não esperava. O problema de fingir um relacionamento com um bilionário era exatamente esse. Em algum momento, as linhas entre o que era real e o que era teatro começavam a se misturar, e ela não sabia mais onde pisava. Naquela noite, no meio da pista, com as mãos dele na cintura dela e o sussurro dele ecoando na cabeça, Valentina percebeu que estava começando a sentir algo que não estava no roteiro, e isso a apavorava. Depois da dança, eles voltaram para a mesa onde os investidores estavam reunidos, todos de terno e taças de vinho nas mãos, falando sobre números que ela não fazia ideia do que significavam. Enzo apresentou ela como minha parceira, o que fez um dos caras, um inglês de cabelo grisalho e sotaque carregado, erguer uma sobrancelha e perguntar: "Como vocês se conheceram?" Enzo sorriu, aquele sorriso de quem já tinha a resposta na ponta da língua. Ela achou que eu era o cara do café da empresa. Os investidores riram alto e o inglês bateu na mesa com a mão. Maravilhoso! E foi amor à primeira vista? Valentina abriu a boca para responder, mas Enzo foi mais rápido. Algo assim. Ela mandou eu fazer um café com espuma, e eu soube na hora que não podia deixar ela escapar. Mais risadas ecoaram, e ela cutucou ele por baixo da mesa com o cotovelo. "Você quer me infartar, é isso?" sussurrou, fingindo um sorriso para os outros. Ele só deu um risinho baixo, apertando a mão dela de leve, como se dissesse: "Relaxa, eu controlo isso." O resto da noite passou num borrão de conversas que ela mal acompanhava. Fusões, mercados asiáticos, taxas de retorno. Mas Enzo parecia no elemento dele, trocando frases rápidas com os investidores, como se fosse um jogo de xadrez verbal. Ela ficou ali, sorrindo e assentindo, tentando não parecer uma intrusa, mas o tempo todo pensando no que ele tinha dito na dança. Tá começando a parecer real. Será que ele estava só brincando, mantendo o papel de namorado perfeito? Ou tinha algo mais ali? Quando o jantar acabou, eles voltaram para a suíte em silêncio, o barulho das ondas ao longe misturado com os pensamentos dela. Ela jogou os sapatos no canto assim que abriu a porta, aliviada por tirar os saltos que estavam torturando os pés dela. "Eu nunca mais uso isso", declarou caindo no sofá com um gemido. Enzo riu, tirando o paletó e jogando numa cadeira. "Você sobreviveu. Isso é o que importa. Sobrevivi hoje. Ainda tenho 2 dias nessa ilha com você. E vai ser um sucesso", ele disse, sentando na poltrona em frente a ela com um copo d'água na mão. Ela olhou para ele por um momento, tentando decifrar aquele ar confiante. "Por que você está tão calmo com tudo isso?" "Eu sou um desastre, Enzo. Eu derrubo coisas, falo besteira, quase matei um investidor com uma faca ontem." Ele inclinou a cabeça, como se pensasse na resposta. "Talvez por isso. Você bagunça tudo de um jeito que eu não consigo prever. E eu gosto disso." Ela piscou, surpresa, sem saber o que dizer. "Você é louco." "Pode ser", ele respondeu, com um sorriso que fez o coração dela dar um pulo traiçoeiro. No dia seguinte, a conferência continuou com reuniões intermináveis e apresentações cheias de gráficos que pareciam grego para ela. Valentina tentou se concentrar nas anotações que Enzo pediu. "Só escreve o que parecer importante", ele tinha dito. Mas metade do tempo, ela ficava rabiscando flores no canto do bloco para não dormir em pé. Durante um intervalo, enquanto Enzo falava com um grupo de executivos do outro lado do salão, uma mulher se aproximou dela. Era alta, com cabelo loiro preso num coque perfeito e um vestido bege que gritava elegância. "Você é a Valentina, né?" perguntou ela, com um sorriso que parecia mais curioso que amigável. "Sou sim. E você é..." "Clara. Trabalho com o Enzo há uns 5 anos. Ouvi falar de você." Valentina sentiu um frio na espinha. "Ouviu falar como?" "Todo mundo está comentando. A assistente, que virou namorada dele do dia para a noite."
É uma história e tanto. Ela deu um risinho, mas tinha um tom de desconfiança na voz. É, bem, a vida é cheia de surpresas, respondeu Valentina, tentando soar casual enquanto mexia no bloco de notas. Clara inclinou a cabeça, analisando ela. Ele nunca trouxe ninguém para essas viagens antes. Você deve ser especial. Antes que Valentina pudesse responder, Enzo voltou colocando a mão no ombro dela de leve. Tudo bem por aqui? Tudo ótimo, disse Clara, com um sorriso que não chegava nos olhos. Só conhecendo a famosa Valentina. Ele assentiu, mas puxou Valentina para longe com uma desculpa sobre uma ligação urgente. Quando estavam fora do alcance dos ouvidos de Clara, ele murmurou: cuidado com ela. É uma das melhores no financeiro, mas adora uma fofoca. Eu percebi. Ela acha que eu sou o quê? Uma caçadora de fortunas? Provavelmente, mas ela não importa. Valentina bufou. Fácil para você dizer. Eu sou a que está sendo julgada por aí. Ele parou e olhou para ela, sério por um momento. Ninguém que importa está julgando você. Só continua sendo você mesma. Ela queria retrucar, mas algo na voz dele, firme, quase protetor, fez ela engolir as palavras. O resto do dia passou sem grandes incidentes, mas a conversa com Clara ficou na cabeça dela. Um lembrete de que o mundo de Enzo era cheio de olhos curiosos e línguas afiadas. À noite, ele a levou para um jantar privado na praia, só os dois, longe dos investidores e das fofocas. Uma mesa pequena estava montada na areia, com lanternas penduradas iluminando o caminho e o som das ondas como trilha sonora. Isso é parte da conferência? Perguntou ela, sentando com desconfiança. Não, isso é só para a gente aproveitar. Ela ergueu uma sobrancelha. Você está tentando me impressionar? Talvez. Ele respondeu com um sorriso torto. O jantar foi leve. Peixe grelhado, salada, um vinho que ela tomou devagar para não engasgar de novo. E pela primeira vez em dias, ela relaxou de verdade. Depois de comerem, tiraram os sapatos e caminharam na areia, o mar lambendo os pés deles. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado. Foi aí que ele parou, virou para ela e segurou o rosto dela com as mãos. Valentina, disse baixo, os olhos dele brilhando sob a luz da lua. Antes que ela pudesse perguntar o que estava acontecendo, ele a beijou. Um beijo lento, real, sem o teatro dos flashes ou a pressão de Charlotte. Os olhos dele tinham uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, como se ele tivesse esperado aquele momento por dias. Ela ficou parada por um segundo, o coração disparado, depois se afastou, ofegante. Isso não era parte do plano. Eu sei, ele disse, sem tirar os olhos dela, mas eu não quero mais fingir. Ela piscou, o chão parecendo tremer sob os pés. Você tá falando sério? Tô. Vamos deixar as mentiras de lado e ver aonde nós vamos. O coração dela pulou, dividido entre o medo e uma vontade que ela não queria admitir. Você vai se arrepender disso, Salvatore. Duvido muito, ele respondeu, com um sorriso que fez ela querer acreditar. Eles voltaram para a suíte em silêncio, mas o ar entre eles estava diferente, mais pesado, mais vivo. Ela passou a noite inteira rolando no sofá, incapaz de dormir, os pensamentos girando como um carrossel. Tinha começado como uma confusão boba com um barista, virado um emprego maluco, depois uma farsa de namoro, e agora, o quê? Um bilionário estava ali, dizendo que queria ela de verdade, e ela não sabia se corria ou pulava de cabeça. Na manhã seguinte, no café da manhã na varanda da suíte, ele estava quieto, mexendo no café dele, enquanto ela beliscava um croissant. Pensando em quê? Perguntou ela, tentando quebrar o gelo. Em você, ele respondeu direto, olhando para ela por cima da xícara. Eu? Você bagunçou minha vida inteira, Valentina, e eu amo cada segundo disso. Ela riu nervosa, mas o olhar dele era sério, quase vulnerável, e isso a pegou desprevenida. Eu não sei o que fazer com isso, Enzo. A gente descobre juntos. Eles passaram o último dia da viagem mais leves, sem o peso do fingimento. Voltaram para a cidade com um acordo tácito. Uma semana fora, sem câmeras, sem Charlotte, só para ver o que acontecia. Foram para uma casa dele no interior, um lugar simples comparado à ilha, com uma varanda que dava para um lago. E lá ela viu um lado dele que não conhecia. Ele cozinhando omelete queimado, rindo das próprias falhas,
contando histórias de quando era só um cara tentando abrir a primeira empresa. Ela caiu por ele ali, entre as risadas e os silêncios, e soube que não tinha volta. Mas o mundo real não ia deixar eles em paz por muito tempo. Quando voltaram para a cidade, Charlotte estava esperando na porta da empresa, os braços cruzados e o rosto fechado. "Quanto tempo esse jogo vai durar?" perguntou ela, a voz cortante. Valentina sentiu o estômago afundar. "Jogo? Ele nunca perde, Valentina. Você é só mais uma peça." Enzo ficou calado ao lado dela, o que só piorou tudo. O silêncio dele cortou ela como uma faca. "É verdade?" perguntou ela, virando para ele, o peito apertado. Ele abriu a boca, mas nada saiu, e isso foi o suficiente. Ela virou as costas e saiu, o coração em pedaços, os olhos ardendo com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Os dias seguintes foram um vazio. Ela ignorou as mensagens dele, jogou o celular no fundo da gaveta e tentou voltar à vida normal, mas o buraco no peito não ia embora. Os amigos notaram o baque. "Aquele CEO?" perguntou Sofia, a melhor amiga dela, numa noite no bar. "Eu achei que ele gostava de mim. Talvez eu tenha sido só uma idiota." Sofia passou o braço por cima do ombro dela. "Se ele te machucou, ele que é o idiota." Ela deu um sorriso fraco, mas não acreditava nisso. Então, numa tarde chuvosa, uma caixa chegou no apartamento dela. Dentro, um vestido azul simples, como o do primeiro evento, e um bilhete. "Vista azul, 19 horas. Preciso te explicar." Ela hesitou por horas. O bilhete na mão, o coração brigando com a cabeça. No fim, foi. Ele estava lá no restaurante Vista Azul, de pé perto da janela, as mãos nos bolsos e o rosto tenso. "Eu sou péssimo com sentimentos", começou ele, antes mesmo dela sentar. "O que aconteceu com Charlotte? Eu travei. Não porque ela tá certa, mas porque te perder me apavorou." Ela cruzou os braços, ainda magoada. "E por que eu deveria acreditar em você agora? Porque eu tô aqui, sendo um idiota vulnerável na sua frente." Ele deu um passo mais perto, os olhos implorando. "É real, Valentina." "Sempre foi." Lágrimas subiram aos olhos dela, mas ela segurou. "E se for tarde demais?" "Não é. Você tá aqui." Ela respirou fundo, sentindo o peso sair aos poucos. "Você é um risco, Salvatore. E você é o meu," ele respondeu, com um sorriso tímido. Ela ficou. Meses depois, num evento da empresa, não tinha mais fingimento. Ela era dele e ele era dela. A noite estava cheia, com luzes brilhando e música alta, e no meio de tudo, ele se ajoelhou na frente de todo mundo. "Você bagunçou minha vida inteira, Valentina. Casa comigo?" Ela riu, chorando ao mesmo tempo, o coração explodindo. "Sim!" a multidão gritou, e os colegas dela do escritório aplaudiram como se fosse um gol na final da Copa. O casamento foi na praia, meses depois, num dia de sol perfeito. O bolo quase caiu quando o vento soprou forte. Os votos dele zoaram os desastres dela. "Prometo te amar mesmo quando você derrubar tudo", ele disse. Mas quando ele olhou nos olhos dela e falou, "Sempre foi você", ela soube. O caos tinha virado o lar deles.